Tornai-vos como crianças e voltai-vos para Deus. Só assim podeis entrar no reino dos céus. Só assim podeis entrar no reino dos céus. Disse Jesus: bendito sois, meu Pai, pois a vossa verdade se revela, não aos sábios, mas sim aos pequeninos. Tornai-vos como crianças e voltai-vos para Deus. Só assim podeis entrar no reino dos céus. Só assim podeis entrar no reino dos céus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Caros peregrinos presentes nesta Basílica da Santíssima Trindade, e todos vós que acompanhais a transmissão desta celebração, permitam-me que comece por saudar os grupos aqui presentes que se inscreveram para participar nesta celebração. Temos um pequeno grupo de licenciados em Ciências Religiosas, depois temos da Diocese do Porto o grupo de séniores da Freguesia de Monte Córdova, da Diocese de Viana do Castelo, grupo das Freguesias de Rebordões, Souto e Fornelos, Queijada, e da Diocese de Vila Real o grupo Caminhamos pela Fé. Temos também um grupo da Paróquia de Grimancelos, Barcelos, da Arquidiocese de Braga. Caros peregrinos, hoje no Santuário nós fazemos a memória dos santos Francisco e Jacinta Barto. Celebramos os santos pastorinhos de Fátima, procurando colher do exemplo das suas vidas algo para a nossa própria vida, procurando colher da forma como viveram atitudes para a forma como vivemos. Deixemos-nos por isso conduzir pelas suas mãos ao encontro de Jesus Cristo que se faz presente nesta Eucaristia e façamo-lo começando por reconhecer humildemente a nossa condição de pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Tende piedade de nós.
Oremos. Senhor nosso Deus, que amais a inocência e exaltais os humildes, concedei pela intercessão da Imaculada Mãe do vosso Filho, que à imitação dos santos Francisco e Jacinta, vos sirvamos na simplicidade de coração, para podermos entrar no reino dos céus. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Leitura do primeiro livro de Samuel. Naqueles dias, o jovem Samuel servia o Senhor sob a direção do sumo sacerdote Eli. Samuel dormia no templo do Senhor, no lugar onde se encontrava a arca de Deus. O Senhor chamou Samuel e ele respondeu: Aqui estou. E, correndo para junto de Eli, disse: Aqui estou, porque me chamaste. Mas Eli respondeu: Eu não te chamei, torna a deitar-te. E ele foi deitar-se. O Senhor voltou a chamar Samuel. Samuel levantou-se, foi ter com Eli e disse: Aqui estou, porque me chamaste. Eli respondeu: Não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Samuel ainda não conhecia o Senhor, porque até então nunca se lhe tinha manifestado a palavra do Senhor. O Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele levantou-se, foi ter com Eli e disse: Aqui estou, porque me chamaste. Então Eli compreendeu que era o Senhor que chamava pelo jovem. Disse Eli a Samuel: Vai deitar-te, e se te chamarem outra vez, responde: Falai, Senhor, que o vosso servo escuta. Samuel voltou para o seu lugar e deitou-se. O Senhor veio, aproximou-se e chamou-o como das outras vezes: Samuel, Samuel. E Samuel respondeu: Falai, Senhor, que o vosso servo escuta. Palavra do Senhor. O Senhor, exaltou os humildes, exaltou os humildes. O Senhor, exaltou os humildes, exaltou os humildes. A minha alma glorifica o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque pôs os olhos na humildade da sua serva. De hoje em diante me chamarão bem-aventurada todas as gerações.
O Senhor, exalta os humildes, exalta os humildes. O Todo-Poderoso fez em mim maravilhas, santo é o seu nome. A sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem. O Senhor, exalta os humildes, exalta os humildes. Manifestou o poder do seu braço e dispersou os soberbos. Derrubou os poderosos de seus tronos, exaltou os humildes. O Senhor, exalta os humildes, exalta os humildes. Aleluia, 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 aleluia. A manifestação das vossas palavras ilumina e dá inteligência aos simples. Aleluia, aleluia, aleluia. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram-lhe: quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse-lhes: em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Quem for humilde como esta criança, esse será o maior no reino dos céus. E quem acolher em meu nome uma criança como essa, acolhe a mim. Vede bem, não desprezeis um só destes pequeninos. Eu vos digo que os seus anjos veem constantemente o rosto de meu Pai, que estás nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós.
Caros peregrinos aqui presentes ou que acompanhais a transmissão desta celebração, este breve texto do Evangelho agora proclamado exorta-nos a esforçarmos-nos para sermos grandes diante de Deus. Não é grandes diante uns dos outros. Não é sermos os maiores diante daqueles que estão ao nosso lado. É procurarmos ser grandes diante de Deus. E apresenta-nos de forma provocatória as crianças como exemplo desta grandeza a que chamamos santidade. Hoje, no Santuário de Fátima, como vos dizia no início, nós celebramos a memória dos santos Francisco e Jacinta, dos santos pastorinhos de Fátima, canonizados. Eles são as duas crianças que Jesus põe hoje no meio de nós, como há 2000 anos pôs diante dos discípulos, como os maiores no reino dos céus, como aqueles que devemos imitar, como aqueles que, pelo seu exemplo, podem iluminar o nosso caminho no seguimento de Jesus Cristo, isto é, a nossa vivência como cristãos. Porque o que nos define como cristãos é isto, é seguir Jesus Cristo. E eu gostaria de destacar apenas três aspectos das suas vidas, três aspectos em que eles foram exemplares e que nos podem ficar para nós como desafio. E destaco apenas três aspectos por um motivo, para que os possamos reter na memória. Haveria muitas dimensões que podíamos sublinhar, mas se falamos de muitos aspectos, esquecemos-nos deles. Então eu vou sublinhar três, para os podermos levar na memória e, sobretudo, para os podermos levar para a nossa vida. Antes de mais, em São Francisco e Santa Jacinta, os pequenos pastorinhos de Fátima, nós encontramos uma atitude de escuta atenta dos apelos de Deus. Estavam atentos ao que Deus tinha para lhes dizer. Como o jovem Samuel, que assim que ouviu o Senhor chamar, respondeu de imediato: aqui estou, Senhor, porque me chamaste, como escutamos na primeira leitura proclamada. Também os santos pastorinhos acolheram de imediato os apelos que Deus lhes dirigiu, primeiro pela mão do anjo, depois por Nossa Senhora. O exemplo das suas vidas, o exemplo desta atenção à vontade de Deus e prontidão para seguir esta vontade de Deus, desafia-nos também a nós. Desafia-nos a estarmos atentos ao que Deus tem para nos dizer, nomeadamente na palavra de Deus, na palavra da Bíblia, que é proclamada e que podemos ler e meditar pessoalmente. Deus continua a falar-nos. A questão é se nós estamos receptivos para o escutar, como os santos Francisco e Jacinta estiveram. E este é o primeiro desafio. Imitar esta sua atenção à vontade de Deus e à voz de Deus. O segundo desafio é o desafio à oração. Nos santos Francisco e Jacinta, nós encontramos o exemplo de uma vida intensa de oração. E reparem, estamos a falar de crianças. Estamos a falar de crianças. E dão-nos o exemplo de uma vida intensa de oração a nós que tantas vezes dizemos que bem queríamos rezar, mas não temos tempo para isso. Como se a oração fosse uma questão de tempo e não de vontade. Depois das aparições, a oração passou de facto a marcar o ritmo de vida destas crianças. Passou a marcar os seus dias. Não é que tivessem deixado de brincar, como qualquer criança, continuaram a brincar e continuaram a encontrar também momentos para rezar. E é sobretudo São Francisco Marte, pequeno pastorinho de Fátima, que é exemplar nesta atitude. Afastava-se para rezar, o seu grande desejo era consolar a Deus e mostra-nos desta forma o lugar que a oração deve ocupar na nossa própria vida. Isto é, o lugar que este cuidar da relação com Deus deve ter na vida de cada um de nós. E com eles nós aprendemos de facto a rezar. E um terceiro aspecto, que é a atenção aos outros, o cuidado pelos outros. Em São Francisco e Santa Jacinta encontramos também o exemplo desta atenção àqueles que estavam com eles, àqueles com quem contactavam e às suas necessidades. E se
eu fui buscar o exemplo de São Francisco para a oração. Aqui sublinho sobretudo o exemplo da mais pequena dos pastorinhos, a Santa Jacinta. Ela vive a preocupação constante pelos outros. Seja pelos pecadores, por quem pede a conversão, seja pelos mais pobres, a quem procura ajudar e ir em socorro. É um coração sensível às necessidades dos outros e que nos ensina que não há verdadeiro amor a Deus que não passe necessariamente pelo cuidado por aqueles com quem vivemos ou com quem contactamos. Não é possível o amor a Deus sem o amor concreto às pessoas com quem vivemos. Essa é muitas vezes uma das ilusões em que vivemos. E permitam-me que recorde o que diz São João na sua primeira carta, no capítulo 4. São João diz de forma muito clara: se alguém diz que ama a Deus, que não vê, e não ama o seu irmão que vê, é mentiroso. Não são palavras minhas, palavras de São João. Quem diz que ama a Deus e não ama o seu irmão é mentiroso. E os santos pastorinhos perceberam isto muito claramente, não em teoria, mas na prática. Na prática. Na atenção concreta aos que estavam ao seu lado. Os seus pais, os irmãos, os vizinhos, os pobres que encontravam, as pessoas que vinham ao seu encontro pedindo ajuda. 3 atitudes. Atenção à vontade de Deus e disponibilidade para a seguir, oração e atenção aos outros. 3 atitudes apenas que eu destaco da vida dos santos Francisco e Jacinta e que nós todos somos convidados a imitar. O Evangelho diz-nos que eram frequentes as discussões entre os discípulos sobre qual deles era o maior, sobre qual deles era o mais importante. E não sejamos muito duros no juízo que fazemos dos discípulos, porque isto reflete o que nós pensamos. O desejo, tantas vezes, de nos destacarmos dos outros, de sermos admirados e aplaudidos pelos que estão ao nosso lado, de sermos os maiores. E os Evangelhos dizem, encontramos isto também nos discípulos de Jesus. Mas o interessante é a resposta que Jesus lhes dá. Porque Jesus diz-lhes que aquilo que os deve procurar não é essa grandeza diante dos outros, mas serem grandes diante de Deus. E o caminho para essa grandeza é este, que nos é indicado pelos santos Francisco e Jacinta. Eles são as crianças que Jesus hoje põe no meio de nós como os maiores do reino dos céus e aqueles que devemos imitar. Peçamos por isso ao Senhor a graça de os sabermos imitar nestas suas atitudes e no exemplo da sua vida. Irmãs e irmãos, por intercessão dos santos Francisco e Jacinta, os pastorinhos de Fátima que viram Nossa Senhora, peçamos a graça de progredir como eles na santidade da vida e cantemos cheios de fé. Interceda por nós a Virgem dos Pastorinhos. Interceda por nós a Virgem dos Pastorinhos. Pelo Papa, o Bispo vestido de branco, para que, por intercessão de Nossa Senhora de Fátima, o Senhor o proteja nos momentos de maior perigo e sofrimento, oremos. Interceda por nós a Virgem dos Pastorinhos. Pelos peregrinos e peregrinas da Cova da Iria, para que, por intercessão dos santos Francisco e Jacinta, aprendam a rezar bem e se convertam a Deus, oremos. Interceda por nós a Virgem dos Pastorinhos. Para que cessem as guerras nos diferentes lugares do mundo
e para que os povos, pelo entendimento e pela concórdia, alcancem a paz que Deus anuncia, oremos. Interceda por nós a Virgem dos Pastorinhos. Pelas crianças das nossas escolas e catequeses, para que os seus pais, professores e catequistas, as ajudem a crescer como os pastorinhos, em candura e simplicidade, oremos. Interceda por nós a Virgem dos Pastorinhos. Pelos doentes do mundo inteiro e pelos que peregrinam a Fátima, para que, como a Santa Jacinta, encontrem no coração imaculado de Maria refúgio, conforto, auxílio e proteção nas horas mais difíceis, oremos. Interceda por nós a Virgem dos Pastorinhos. Pelos membros da nossa Assembleia Celebrante, para que, como o Santo Francisco, cresçam em vida interior e descubram como é bom orar em silêncio ao Deus escondido, oremos. Interceda por nós a Virgem dos Pastorinhos. Concedei-nos, Pai Santo, por intercessão dos santos Francisco e Jacinta, a graça de não ofendermos mais a Nosso Senhor, como a Virgem Maria lhes pediu, e de um dia participarmos na glória celeste. Por Cristo Nosso Senhor. Orai, irmãos, para que este meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Humildemente vos pedimos, Senhor, que aceiteis a homenagem das nossas preces e oblações para obtermos o perdão das nossas culpas e a conversão dos pecadores. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto.
O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte. Vós sois glorificado na Assembleia dos Santos e ao coroar os seus méritos, coroais os vossos próprios dons. Na sua vida, dais-nos um exemplo, na comunhão com eles uma família e na sua intercessão um auxílio, para que, confirmados por tão grandes testemunhas, possamos vencer o bom combate da fé e receber com eles a eterna coroa de glória por nosso Senhor Jesus Cristo. Por ele, com os anjos, os arcanjos e todos os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo vos deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Leão, nosso Bispo José,
e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de todos nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, os santos Francisco e Jacinta Marto e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. 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 Porque nos chamamos e somos de facto filhos de Deus, ousamos dizer com toda a confiança: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. Paz esteja contigo. Paz esteja contigo. Paz esteja contigo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em meu lugar, mas dizei uma palavra e serei salvo.
do céu e da terra, porque revelastes aos pequeninos, porque revelastes aos pequeninos os mistérios do reino. Bendito sejais, Senhor do céu e da terra, porque revelastes aos pequeninos, porque revelastes aos pequeninos os mistérios do reino. Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que do alto do céu nos abençoou com todas as bênçãos espirituais em Cristo. Bendito sejais, Senhor do céu e da terra, porque revelastes aos pequeninos, porque revelastes aos pequeninos os mistérios do reino. Ele nos escolheu antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em caridade na sua presença. Ele nos predestinou de sua livre vontade para sermos seus filhos adotivos por Jesus Cristo. Bendito sejais, Senhor do céu e da terra, porque revelastes aos pequeninos, porque revelastes aos pequeninos os mistérios do reino. Para que fosse enaltecida a glória da sua graça, com a qual nos favoreceu em seu amado Filho. Nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos nossos pecados. Bendito sejais, Senhor
do céu e da terra, porque revelastes aos pequeninos, porque revelastes aos pequeninos os mistérios do reino. Segundo a riqueza da sua graça, que Ele nos concedeu em abundância, com plena sabedoria e inteligência, deu-nos a conhecer o mistério da sua vontade. Bendito sejais, Senhor do céu e da terra, porque revelastes aos pequeninos, porque revelastes aos pequeninos os mistérios do reino. Oremos. Por este divino sacramento que recebemos, Senhor, acendei em nós o amor admirável que levou os santos Francisco e Jacinta a entregar-se inteiramente a vós e a apaixonar-se pela salvação de todos os homens e mulheres. Por Cristo nosso Senhor.
Caros peregrinos, todos sabemos que as crianças tiveram sempre um lugar muito especial em Fátima. Hoje celebramos duas crianças, os santos Francisco e Jacinta. Mas sempre, todos os sábados, terminamos esta celebração invocando a especial bênção de Deus sobre as crianças. E por isso eu convido todas as crianças presentes a aproximarem-se agora aqui do altar para nós fazermos a oração de bênção. As mais pequenas não podem ainda vir sozinhas, peço que quem as acompanhe, os seus pais, as possam trazer. Então as crianças vão se aproximando e enquanto elas se aproximam nós cantamos. Deixai vir a minhas criancinhas, dos que são como elas é o reino de Deus. Deixai vir a minhas criancinhas, dos que são como elas é o reino de Deus. Bendito sejais, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque revelastes aos pequeninos os mistérios do reino. Deixai vir a minhas criancinhas, dos que são como elas é o reino de Deus. Se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Deixai vir a minhas criancinhas, dos que são como elas é o reino de Deus. Quem for humilde como estas crianças, esse será o maior no reino dos céus. Deixai vir a minhas criancinhas, dos que são como elas é o reino de Deus. Quem acolher em meu nome umas crianças como estas, acolhe-me a mim. Deixai vir a minhas criancinhas, dos que são como elas é o reino de Deus. Muito bom dia. E muito obrigado pela vossa presença. É sempre uma alegria muito grande ver-vos aqui, tão perto do altar, neste dia em que nós celebramos também duas crianças como vocês. Lembram-se como é que essas duas crianças se chamam? Francisco e Jacinta, exatamente. O Francisco e a Jacinta era uma menina e um menino como vocês, que tinham um coração bonito. Isto é, um coração que era amigo de Deus, que era amigo dos seus pais, que era amigo dos outros, e é isso que nós vamos pedir para vocês. Vamos rezar a bênção, vamos pedir a bênção de Jesus para vocês. E o que é que isso quer dizer? Vamos pedir que Jesus vos proteja, vos acompanhe e vos dê um coração bonito como o do Francisco e da Jacinta. Está bem? Então vamos rezar. Oremos. Senhor Jesus Cristo, manifestastes o vosso grande amor pelas crianças, as abraçastes, as abençoastes impondo-lhes as mãos e nos ensinastes que quem recebe a vós recebe, dignai-vos derramar a vossa bênção sobre estas crianças aqui presentes e por intercessão dos santos Francisco e Jacinta, a quem Maria, vossa mãe, se manifestou neste lugar, guardai-as com a vossa contínua proteção
e livrai-as das enfermidades do corpo e da alma, para que possam crescer plenamente em idade e graça como vós, se sintam amadas, aprendam a amar e comuniquem ao mundo a alegria. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Salve, salve, pastorinhos, nosso encanto e alegria. Salve, salve, pastorinhos, prediletos de Maria. Cantemos alegres a uma só voz, Francisco e Jacinta, rogai por nós. Vossos olhos inocentes contemplaram a Senhora, dos seus filhos peregrinos, carinhosa protetora. Cantemos alegres a uma só voz, Francisco e Jacinta, rogai por nós. Sob a vossa proteção, neste mundo controverso, as famílias reunidas com amor rezem o terço. Cantemos alegres a uma só voz, Francisco e Jacinta, rogai por nós. Caminhantes deste mundo, ajudai-nos cada dia a viver sempre seguros sob o manto de Maria. Cantemos alegres a uma só voz, Francisco e Jacinta, rogai por nós. Cantemos alegres a uma só voz, Francisco e Jacinta, rogai por nós. Porque estamos em ano jubilar, vamos fazer juntos a oração jubilar de consagração a Nossa Senhora. Salve, Mãe do Senhor, Virgem Maria, Rainha do Rosário de Fátima, bendita entre todas as mulheres, és a imagem da Igreja vestida da luz pascal, és a honra do nosso povo, és o triunfo sobre a marca do mal. Profecia do amor misericordioso do Pai, mestra do anúncio da boa nova do Filho, sinal do fogo ardente do Espírito Santo, ensina-nos neste vale de alegrias e dores as verdades eternas que o Pai revela aos pequeninos. Mostra-nos a força do teu manto protetor. No teu imaculado coração, seu refúgio dos pecadores e o caminho que conduz até Deus. Unido aos meus irmãos, na fé, na esperança e no amor, a ti me entrego. Unido aos meus irmãos, por ti a Deus me consagro, ó Virgem do Rosário de Fátima. E, enfim, envolvido na luz que das tuas mãos nos vem, darei glória ao Senhor pelos séculos dos séculos. Amém. Con
Conosco caminhai, Mãe da Esperança, em busca da justiça e da verdade. Jesus ressuscitado é o caminho, vós sois a Mãe da nova humanidade. Totus tuus, Maria, totus tuus, Maria, Mater Christi, Mater Ecclesiae, totus tuus, Maria. Faço agora a bênção dos objetos religiosos que tenhais convosco. I will bless now the religious objects. Ahora bendigo los objetos religiosos. Je vais maintenant bénir les objets religieux. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Caros peregrinos, recordo que a recolha das ofertas feita à saída desta celebração se destina aos apoios sociais e caritativos que o Santuário de Fátima assegura. Celebramos os santos Francisco e Jacinta. Que os desafios que nos ficam das suas vidas fiquem também na nossa memória e possam passar para a nossa própria vida. A atenção à vontade de Deus, a oração mais intensa e uma maior atenção àqueles que estão ao nosso lado. Desejo-vos a todos um santo dia, aos que estão de férias, votos de boas férias, invoco sobre vós a bênção do Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Foi aos pastorinhos que a Virgem falou, desde então nas almas nova luz brilhou. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Ave Virgem Santa, estrela que nos guia. Ave Mãe da Igreja, ó Virgem Maria.